Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje, cinemática. Vamos discutir os movimentos variados. E para a gente falar desses movimentos com os quais a gente lida no nosso dia a dia, eu preparei aqui aquele nosso já tradicional desenho, onde a gente coloca no ponto de referência a nossa digníssima árvore, lembrando que pode ser qualquer outra coisa e que também não necessariamente precisa estar fixo no solo, mas o nosso exemplo, ponto de referência a árvore, e onde se encontra o ponto de referência, encontra-se também a origem dos espaços. Então aqui eu vou colocar o espaço como valendo zero, origem dos espaços. O nosso móvel, inicialmente, quando o cronômetro registra zero, ele se encontra aqui numa posição em que o espaço tem valor desconhecido. Mas a gente sabe que quando o cronômetro registra zero, o espaço ocupado é o espaço inicial, que a gente costuma classificar ou simbolizar, melhor dizendo, por S0. Passa-se o tempo, o cronômetro aqui já indica um registro de T1 igual a um T qualquer, e o espaço ocupado não é mais S0, passou a ser um outro espaço que eu poderia chamar de S1, S2, S3, mas como só tem ele, um vai ficar sendo S0 e o outro vai ficar sendo S. O importante é que você perceba o seguinte: o vetor que representa a velocidade do móvel aqui é curtinho e aqui ele é maior, o que indica que houve uma mudança na velocidade desse móvel. Ou seja, o ponteiro do velocímetro desse móvel, que marcava um determinado valor aqui passou a marcar um outro valor. Portanto, eu não vou poder dizer que a velocidade dele aqui é V e que a velocidade dele aqui também é V. Eu preciso diferenciar esses vetores velocidade em função de terem módulos, e nesse caso, além de módulos, direções e sentidos também diferentes. Ah, professor, e você vai diferenciar como? Usando o mesmo critério que eu usei para diferenciar o espaço inicial no espaço atual. Ou seja, eu vou chamar a velocidade escalar inicial de V0. Por quê? Porque é a velocidade indicada pelo ponteiro do velocímetro quando o cronômetro é disparado, ou seja, quando o cronômetro está zerado. E aí, a gente precisa fazer um estudo qualificando as coisas da seguinte maneira: a velocidade daqui para cá sofreu uma variação. Essa variação ela pode ter sido feita de uma maneira organizada ou de uma maneira aleatória. Como assim? Maneira organizada, o ponteiro do velocímetro foi subindo sempre do mesmo jeito, ou seja, ele não subiu muito no começo e depois foi subindo devagarinho. Um exemplo, subiu a uma taxa constante. Suponhamos que aqui o velocímetro indicava zero e que aqui ele indicava 60 km por hora. Imaginemos que a cada 1 segundo o ponteiro do velocímetro subiu 10 km por hora. Então nós teríamos uma situação bastante interessante, em que você teria uma taxa de aumento de velocidade da ordem de 10 km por hora a cada 1 segundo. Ou seja, depois de 6 segundos, subiria 10, 20, 30, 40, 50, 60. Estaria marcando 60 km por hora. Taxa de aumento, 10 km por hora a cada segundo. Mas também é possível que ele tenha começado subindo muito rápido. Por exemplo, no primeiro segundo subiu 20 km por hora. Depois subiu 15, depois subiu 10, depois subiu 5. Ou seja, você tem um aumento na velocidade, só que esse aumento ele não é um aumento organizado, ele é um aumento aleatório. Você nunca sabe qual vai ser o próximo. E não sabendo qual vai ser o próximo, você tem o que nós chamamos de um movimento variado aleatoriamente. Agora, quando você tem uma taxa de aumento constante, ou seja, o aumento de velocidade é organizado,
aí você tem um movimento que não é variado aleatoriamente. Ele é variado organizadamente. Ele é variado sempre a mesma razão, com a mesma taxa. Por isso a gente diz que ele é um movimento variado uniformemente. Resumindo, a variação de velocidade, ela pode se dar de duas maneiras. De maneira desorganizada ou de maneira organizada. Se a variação for desorganizada, você vai dizer que o movimento é variado de forma aleatória. Ou seja, ele é um movimento aleatoriamente variado. Que é o movimento que a gente tem no nosso dia a dia com mais frequência. Você imagina um ônibus andando numa via pública. O cara pisa no acelerador, pisa no freio, tem hora que o ponteiro do velocímetro está marcando cada vez mais, depois ele marca menos, marca mais. É uma bagunça. Você tem um movimento variado aleatoriamente. Variado por quê? Porque a velocidade varia, ok? Qual é a diferença do movimento variado para o movimento uniforme? No movimento uniforme, o ponteiro do velocímetro fixa numa posição e marca, enquanto esse movimento durar, sempre a mesma velocidade. Movimento variado, não, o ponteiro do velocímetro está mudando de posição o tempo todo, ok? Se o movimento for variado de forma organizada, ou seja, se a variação de velocidade se der de forma organizada, aí você tem o que nós chamamos de movimento uniformemente variado. De maneira intuitiva, eu acho que dá para perceber que estudar uma coisa cuja variação é previsível é algo possível. Eu consigo, por exemplo, sabendo que a taxa de aumento da velocidade deste veículo é de 10 km por hora a cada segundo, imaginar que daqui a 8 segundos, se ele partir do repouso, ou seja, partir de uma velocidade nula, daqui a 8 segundos ele vai estar marcando 80 km por hora. Por outro lado, quando você tem uma variação aleatória, você não consegue fazer previsão nenhuma. Mas a taxa é quanto? Agora ela é 8, daqui a pouco ela vira 15, daqui a pouco ela vira 17. Ou seja, a gente não consegue fazer previsão. É como tentar ganhar alguma coisa num sorteio. Se o sorteio for honesto, você vai escolher um número e vai depender da sorte. E em ciência, a gente não pode depender da sorte. Nem da sorte, nem de especulação. Toda vez que a gente deixa a sorte reger as ideias da ciência, a gente corre o sério risco de encontrar uma catástrofe ao final do processo. Então, nós queremos algo que seja previsível, um movimento uniformemente variado. Como é que nós vamos simbolizar o movimento uniformemente variado? Simples, nós o simbolizaremos pela sigla MUV, movimento uniformemente variado. Cuidado, meu querido, para não esquecer deste sufixo aqui, ó. Porque sem ele, o seu movimento uniformemente variado vai virar um movimento uniforme variado. E essas coisas aqui, elas não se complementam, porque uma é o oposto da outra. Se é uniforme, não pode ser variado. Porque o que é variar? Variar a velocidade. Se é uniforme, a velocidade não varia. Então, por favor, não pronuncie a expressão movimento uniforme variado. É movimento uniformemente variado. Se você começar errado, a chance de você terminar mal é muito grande, ok? Bom, qual é a grandeza que se associa
a essa taxa de variação de velocidade. A grandeza que a física associa à taxa de variação de velocidade, ela recebe o nome de aceleração. Não é à toa que quando você quer promover isto aqui com o ponteiro do velocímetro, você pisa em qual pedal? Exato. No pedal do freio? Jamais. Você pisa no pedal do acelerador. Por quê? Porque você quer acelerar o sistema. Mas você também pode produzir uma taxa de variação de velocidade negativa. Para isso basta trocar de pedal e pisar em qual pedal? Muito bem, agora sim, no pedal do freio, né? Você pisa no pedal do freio e a velocidade diminui. Você está desacelerando o seu sistema. E para exemplificar o que a gente está falando, eu vou voltar daqui a pouquinho, assim que você fizer um print da lousa, com um exercício onde nós vamos calcular essa taxa de variação da velocidade chamada de, vou escrever aqui, aceleração. Ok? Voltamos em alguns segundos. E nós estamos de volta com o exemplo que indica nesta tabela a evolução da velocidade, ou seja, como foi o comportamento do ponteiro do velocímetro deste móvel ao longo dessa trajetória. O que a gente percebe? Quando o cronômetro estava zerado, o velocímetro indicava 4 metros por segundo. 2 segundos depois, ele já indicava 8 metros por segundo. 4 segundos depois, ele indicava 12 metros por segundo. 6 segundos depois, 16 metros por segundo. E finalmente, 8 segundos depois, 20 metros por segundo, o que corresponderia a 72 km por hora. Não é um pouco mais dos 60 que eu tinha indicado ainda há pouco. Pergunta-se, qual a aceleração que a gente vai simbolizar pela letra A do móvel? Então, essa aceleração é um ponto de interrogação. Como que eu posso fazer isso? De duas maneiras. Você lembrando que a aceleração é a taxa de variação da velocidade, primeiro, perceba, a velocidade está variando. Se ela não estiver variando, você vai escrever simplesmente que a aceleração é zero. A taxa de variação de velocidade não existe. Nesse caso, ela está variando? 4, 8, 12, 16, 20, está variando, né? Está variando a que taxa? Vejamos, quanto variou daqui para cá? Foi de 4 para 8, então variou 4 metros por segundo. Em quanto tempo? 2 segundos. Quem varia 4 metros por segundo em 2 segundos, está variando a que taxa? Se você respondeu 4 metros por segundo a cada 1 segundo, você errou. Porque ela varia 4 metros por segundo a cada 2 segundos. Se você dividir 4 por 2, você vai descobrir que ela varia 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Professor, mas a unidade de medida fica assim esquisitona mesmo? Na verdade, é possível, usando um pouquinho de conhecimento de álgebra, converter essa unidade numa coisa um pouco mais simpática. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Vamos escrever só a unidade de medida, metro por segundo por segundo. Então, metro por segundo por segundo. Você há de convir comigo que isso aqui é uma divisão de frações, onde a fração que se encontra no numerador é metro sobre segundo, e a fração que se encontra no denominador é segundo sobre 1. Se você usar a regra de divisão de frações, você mantém a de cima, metro por segundo, e multiplica pelo inverso da de baixo, que era segundo sobre 1, vai virar 1 sobre segundo. Conclusão. Metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Portanto, você também pode escrever que a taxa de variação é de 2 metros por segundo ao quadrado. Só que eu não recomendo que você verbalize, que você fale dessa forma.
Eu sempre indico aos meus alunos o seguinte: quando você for verbalizar essa unidade, você vai verbalizá-la assim: 2 metros por segundo a cada segundo. Você escreve metro por segundo ao quadrado, mas não fala metro por segundo ao quadrado. Você fala metro por segundo a cada segundo, porque na verdade é disso que se trata. Metro por segundo a cada segundo. Por uma combinação matemática, a gente chega nesse quadrado aqui. Então você nunca vai me ouvir falar metro por segundo ao quadrado. Você sempre vai me ouvir falar metro por segundo a cada segundo. E raramente você vai me ver escrevendo desse jeito. Você vai me ver escrevendo assim. Então, repetindo, metro por segundo a cada segundo. É assim que se fala. Poxa, professor, mas tem que ficar pensando, olhando para a tabela. E se eu quisesse pegar um outro intervalo? Por exemplo, e se eu quisesse ir do segundo até o quarto? Por exemplo, o segundo, terceiro, quarto. Se eu quisesse ir do segundo até o quarto. Bom, de 8 até 16, houve uma variação de 8 metros por segundo, correto? Agora vamos ver em quanto tempo. De 2 até 6, nós estamos falando de 4 segundos. Quem varia 8 metros por segundo em 4 segundos, vou ter que apagar isso aqui de novo, né? Então, quem varia 8 metros por segundo, vou escrever aqui, 8 metros por segundo em 4 segundos, sofreu uma variação de quanto? 8 dividido por 4, deu 2 de novo. E sabe por que deu 2 de novo? Porque esta variação, ela é organizada ou aleatória? Pensa comigo, ó. Daqui para cá aumentou 2. E daqui... Opa, falei besteira. Desculpem. Daqui para cá aumentou 2. Daqui para cá aumentou 4. E daqui para cá? 4 de novo. E daqui para cá? 4 de novo. E daqui para cá? 4 de novo. Agora sim aqui, aumentou 2, 2, 2 e 2. 6 para 8, aumentou 2. Cada vez que o lado esquerdo, que a coluna esquerda da tabela aumenta 2, a coluna direita aumenta 4. Então isso é uma variação organizada. Trata-se de um movimento uniformemente variado. Então você pode escolher aleatoriamente qualquer par de valores da coluna esquerda e da coluna direita. O resultado vai ser sempre 2 metros por segundo a cada segundo. Não vai mudar em hipótese alguma. Isso nos permite generalizar esse raciocínio utilizando uma fórmula. Primeiro, se é verdade que a aceleração é a taxa de variação da velocidade, ou seja, eu posso escrever então que a aceleração é a grandeza física que mede a rapidez com que a velocidade varia. Ok? É sempre bom ter isso escrito, depois eu vou permitir que vocês façam mais um print dessa parte da lousa, para que a gente tenha a definição da grandeza que a gente está querendo medir. Então, eu vou medir a rapidez porque a velocidade está variando. Com que rapidez a velocidade está mudando aqui? Ela está mudando a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Lembrando que 2 metros por segundo corresponde a cerca de 7,2, cerca não, é exatamente 7,2 km por hora. Então a velocidade aqui está aumentando a razão de 7,2 km por hora a cada 1 segundo, ou 2 metros por segundo a cada segundo. Como é que eu poderia fazer então de forma generalizada para criar um método, uma estratégia de calcular essa aceleração? Simples, como ela é uma medida de rapidez, ela é sempre inversamente proporcional ao tempo. Toda rapidez é inversamente proporcional ao tempo.
Se o tempo é grande, a mudança é lenta. Se a mudança ocorre em um tempo pequeno, é porque a mudança é rápida. Então, a aceleração, ela será inversamente proporcional ao intervalo de tempo. E a aceleração, ela não é a taxa de variação da velocidade? Então, eu vou colocar aqui em cima, proporcional, diretamente proporcional à variação de velocidade. Ou seja, se você quiser calcular a aceleração, basta dividir a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Vamos ver se funciona. A velocidade, vamos escolher um outro intervalo. Vou pegar uma coisa aleatória. Vamos lá. Então, agora eu vou deixar vocês falarem. Fala aí para mim o intervalo que você quer. Opa, não ouvi? Qual? Ah, tá bom. Você quer ir do primeiro ao penúltimo. Maravilha. Então eu vou aqui do primeiro ao penúltimo. Não adianta falar agora. Quem falou primeiro vai ter a sua ideia contemplada. Então, do primeiro ao penúltimo, ok? Quanto variou o tempo daqui até aqui? Lembra, uma variação é sempre o que tem menos o que tinha. O que tem 6, o que tinha 0. Então aqui eu tenho uma variação de 6 menos 0. Quanto variou a velocidade? No mesmo intervalo de tempo. Ela foi de 4 para 16. Então você faz de novo. Ó, o que tem menos o que tinha. Presente menos passado. 16 menos 4. Resultado. 16 menos 4, 12. 6 menos 0, 6. Qual é o resultado que você vai ter então? Perfeito. Uma taxa de variação, ou seja, uma aceleração de 2 metros por segundo a cada segundo. Portanto, se você não tiver uma tabela, se você tiver só uma imagem ou um texto, ao executar a diferença entre a velocidade que tem e a velocidade que tinha e dividir pelo instante de tempo que o cronômetro marca menos o que ele marcar, ou seja, variação de velocidade dividida pelo intervalo de tempo, você vai conseguir calcular a aceleração escalar do seu sistema. Se o movimento for uniformemente variado, ela vai ser igual em todos os pontos. Se ele for aleatoriamente variado, o que você vai conseguir calcular aqui é uma aceleração escalar média. Esse é um assunto que nós vamos ver na próxima aula. Eu vou inclusive deixar a descrição aqui, vou deixar aqui na descrição o link para você acessar essa próxima aula, onde nós vamos fazer uma experiência bem legal, utilizando inclusive um veículo em movimento, né? Uma coisa perigosíssima que a gente vai mostrar para vocês. Então, basicamente, se você utilizar esta formulinha, que você certamente vai esquecer, mas só vai esquecer se não prestar atenção no nosso macete para memorizá-la, ok? Obviamente você vai obter o resultado. Professor, qual é o macete? Qual é a idiotice que você vai associar a essa estrutura matemática para eu nunca mais esquecer? É o nome de um animal, né? Um animal que às vezes, dependendo do que a gente ouve por aí, dá vontade de a gente ser um deles, porque é aquele animal que enfia a cabeça debaixo da terra, o avestruz, ok? Então quando você quiser calcular a aceleração escalar, você aplica avestruz e automaticamente a fórmula lhe surgirá como num passe de mágica. Você substitui as informações, obtém a resposta e vai ser uma pessoa muito feliz acertando a questão. Queridos, a aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha. Se não quer perder a próxima, inclusive acabei de falar qual vai ser, inscreva-se no canal. Você vai ser avisado assim que ela for postada. Até breve, pessoal!